E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Exia e sejam muito bem-vindos ao episódio 4 do Bate-Papo com o Exia. E aí pessoal, o que vocês acharam dos nossos últimos episódios? Já ouviram e deixaram seu comentário, sua curtida? Então não perca tempo, vá lá no nosso site, no nosso YouTube e brevemente no nosso Spotify e deixe mais uma opinião aí do nosso mais novo podcast, tá certo? E hoje eu converso com ele, que já fez parte de um dos podcasts de animes mais famosos aqui no Brasil, o finado Anime Freak Show, como coordenador de edição, editor e também caster. Ele também é um fã tão forte de Gundam Taiketsu no Orphans que teve a coragem de batizar o seu cachorro de estimação com o nome do protagonista da série. E que hoje coordena um projeto super bacana sobre RPG. Hoje eu vou conversar com o Lauro do grupo As Guildas. E aí, Lauro, tudo bom, cara? E aí, Exia? Quanto tempo, cara? Um bom tempo. Sempre estivemos aí em contato, grande amigo de longa data, até fizemos umas viagens aí malucas juntos. Bem louco. E assim, não só o cachorro, cara. Eu estou pensando, agora que eu tô ficando mais sozinho, tô pensando em comprar um gato. E meu amigo, se der tudo certo o gato e o cachorro, vai ser Atra e Mika. Se der certo, né? Vamos ver se os caras se ajeitam, né? Se esse cara em brothers aí, ó, Atra e Mika é o futuro aí da nação, gente. Confia. Mas e aí a todos, eu me chamo Lauro, como vocês estão? Eu participei por muito tempo aí do Anime Freak Show, sempre fui fã de longa data, tanto de Gundam quanto de anime, que também é Gundam, mas Gundam é anime, mas deixa pra lá. Com exceção de um anime de Gundam aí que ele disse que ele não é um anime, né? Ele é a vida real, mas continua a história aí. Talvez um certo filme live action, que a gente não fala sobre ele, mas... Ele não existe nos nossos corações. Isso. Sempre fui muito fã de coisas de mecha e esse tipo de história, principalmente Space Opera. Então Gundam sempre entrou na minha área. Fora isso, também sempre gostei de exprimir as minhas opiniões diferentes, talvez, em método de podcast, então acabei entrando nessa área do Anime Freak Show. Participei, inclusive, com o Exia no Anime Freak Show do anime falando sobre Gundam, falando sobre Iron Blooded Orphans, ou Taiketsu no Orphan, ou GTKetsu, seja como você queira chamá-lo. É esse o famoso, né? Adorei, a gente ia fazer a parte 2, mas infelizmente o projeto não conseguiu seguir à frente, o pessoal seguiu o seu rumo e eu estou fazendo agora um novo projetinho de RPG, uma das outras grandes amores da minha vida junto com Gundam. Comenta um pouco aí sobre o que você faz lá. Você administra sozinho, você tem uma equipe ali do grupo As Guildas. Conta só um pouquinho pra gente aí. O projeto acabou se formando após o UFS. Tem uma galera, inclusive, do UFS que participa por lá. Principalmente você vai reconhecer o Anderson, que também era editor, e o Shinigami, que organizava mais ou menos a questão das pessoas. Até o Wesley tá com a mão em cima, que também é um grande editor e um excelente organizador, devo dizer. Beijo, Wesley, obrigado por toda a ajuda. Eu organizo principalmente junto com o Cian, que é um amigo meu, pessoal aqui de Goiânia, e ele tá me ajudando aí, sendo o mestre dessa primeira aventura que nós estamos fazendo, que se chama A Tumba da Aniquilação. Fora isso, a gente tá criando um podcastzinho em cima. Basicamente, a gente tem as lives, que são o nosso foco principal, qual jogamos e participamos de RPG, principalmente jogos de RPG, inclusive, e estamos fazendo uma dramatização do que acontece na live através de podcast, colocando uns efeitos a mais, um firuliro pra ser mais divertido a todos assistirem. E aí, essa parte quem tá fazendo sou eu. Fora isso, o mestre é o Cian, e o Cian também me ajuda nas partes das lives semanais. Então, um projeto bem interessante se você gosta de RPG, principalmente aí D&D, por enquanto. Nós queremos fazer outros também. Por favor, nos dê uma chance, nos dê uma assistida lá. E olha que eu já cheguei a assistir o primeiro episódio, ainda não assisti os outros porque eu não sou um cara que curte muito o Spotify, né? Eu uso bem pouco Spotify, então, mas eu vou assistir os outros lá. Pode deixar tranquilo aí que o primeiro episódio me cativou e eu quero ver o que vocês vão fazer ainda por aí, certo? Agora, o nosso tema aqui, que eu vou estar sempre tentando trazer aí temas
E esses temas a gente vai tentar jogar sempre no universo de Gundam, né? E como nós estamos falando de RPG, nada mais justo do que tentar trazer o tema de RPG aqui pro nosso universo tão amado de Gundam, né? Puxar a sardinha, né? Isso, com certeza. Aí eu vou trazer aqui um resumo rápido, assim, da origem do RPG, né? Tem muita gente que conhece RPG só pelos jogos eletrônicos ali, né? Os Final Fantasy da vida e até mesmo os SD Gundam, né? Que a gente joga. Mas, na verdade, gênero, né? Ele vem de muito antes ali, junto com um cara chamado Gary Gygax. Gygax. Isso, como tudo em questão de nerd, né? Começou no porão de alguém. Entendeu? Com certeza. Foi lá em 1974 que ele, junto com o Dave Emerson, criou aí o famoso Dungeons and Dragons, né? Ou D&D, né? Pros mais íntimos aí, né? Que basicamente o Dungeons and Dragons, ele é o manual, ele é a bíblia do RPG, basicamente, né? Dá pra dizer assim. É o Alpha, né? Foi quem começou essa ideia de tabletop RPG, ou seja, você juntar 5 malucos, cada um fazendo a sua história em improviso, um deles representando o mundo, ou seja, representando todos os personagens. Inclusive para quem não sabe como funciona o RPG de mesa, é assim: você tem o mestre é uma figura imponente no qual ele vai controlar tudo que os jogadores não controlam. Ou seja, se tiver um dragão, quem vai controlar é o mestre. Se tiver um personagem, sei lá, o taverneiro da taverna que eles entraram na cidade, quem vai controlar é o mestre. Ele vai ser o deus, né? Do mundo que tá sendo narrado ali. Isso, ele vai ser o mundo, ele vai ser o acaso. Ele vai ditar o que vai acontecer, enquanto os jogadores farão as ações deles. É bem interessante essa dinâmica, porque apesar das dificuldades, ou seja, o mestre ele tem que trazer dificuldades aos jogadores, tem que fazer com que o acaso aconteça, ou seja, você vai rolar um dado, se o dado for pouco, algo ruim deve acontecer. Se o dado for alto, vai acontecer. Por exemplo, eu vou pular uma árvore, beleza, joga um dado. Se você tirou 1 no dado, ou seja, o mínimo, que é um dado de 20 lados, por sinal, você cai da árvore, por exemplo, cai de costas, machucou as costas. Nossa, tá doendo minhas costas. Agora você não consegue andar direito, quebrou sua perna. Enquanto você tira 20 no dado, cara, você deu um mortal carpado, 2 voltas, caiu em pé, ainda fez um up, e os outros 3 personagens deu um 10 pra você, entendeu? E ainda fez o passinho do Michael Jackson ali. E foi. Essa é a ideia. O manual, né, do primeiro D&D, antes, quando eu tava pesquisando aqui pra nossa pauta, né, eu vi que ele, antes dele ser, assim, o próprio jogo, né, ele era um complemento de um outro jogo que o Gary também tinha criado, né, que é o tal do Chainmail, né, isso. Que eles são basicamente um tabuleiro com aqueles bonequinhos, personagens que é usado também, né, no D&D, e é bastante interessante ver como ele complementava e deixou de ser uma complementação de um outro jogo para virar um jogo próprio e cheio de narrativa, cheio de forma de jogar diferente, né? Pois é, ele foi uma criação, o Gygax, ele sempre gostou desse tipo de história, principalmente focado em Conan o Bárbaro e outras histórias de aventura élfica. Tolkien também teve uma grande influência, tanto que eles quiseram, por exemplo, no D&D original, eles quiseram usar o nome Hobbit, que é o nome dos baixinhos, né, os pequenininhos que adoram cerveja, festa, etc. Mas o nome Hobbit não pode. O nome Hobbit é um dos registrados pelo Tolkien. Então eles tiveram que trocar o nome para Halfling. Quando se fala em Halfling e Hobbit são a mesma coisa. É só muda o nome. O mago, por exemplo, Sarion, eu esqueci o nome do mago de Senhor dos Anéis. O Gandalf. Gandalf, exatamente. Por exemplo, o Gandalf foi o clássico do mago. Se você olhar o Aragorn, né, o grande mestre da espada, foi o que foi trazido para ser o Ranger, ou seja, o cara que faz tudo. Ele é bom em procurar pessoas, ele é bom em usar o arco, e assim vai indo. Se você for ver, os arquétipos dos personagens foram todos criados com base em histórias de aventura, principalmente as histórias de Tolkien. Tem todas essas classes, né? E como tu falou, ele sempre vai ser baseado em algo que veio antes, né? Com certeza. A homenagem, né, que a gente tem, assim, do Senhor dos Anéis, do Tolkien, realmente é bastante, muito interessante até. Tolkien foi muito influente, né? Pô, acho que dá pra dizer que é o cara que criou o pai, aí, né? é o pai, né? Desse estilo, né? Dessa história de fantasia aí, com certeza. Espadas, tavernas, dragões e calabouços, cara. Tipo, foi o grande criador de toda essa maluquice aí de juntar nerd
nerd no porão de alguém e fazer as mães ficarem preocupadas achando que eles estão fazendo algo muito errado. O que será que eles estão fazendo naquele porão a noite toda? É. Agora, fora o gênero de fantasia, né? Do dragões, anões, elfos, magos. Aí eu tenho alguns estilos de RPG aqui que eu vou comentar um pouco, tá? E depois você vai me completando, porque eu sou um pouquinho leigo, né? Na RPG. Então você pode já ir naquela complementar, né? Que tem o clássico, né? Do D&D. Mas fora isso também tem um RPG de super-heróis, né? Que traz aquela pegada do Dungeons and Dragons, mas sempre voltada pro nosso mundo, e voltada mais para as histórias de super-heróis que a gente conhece atualmente, como Marvel, DC, aquela história dos Vingadores, né? Sempre vai focar no mundo real e seres humanos de outro planeta, focado nessa parte assim do cara querer ser o herói, ter um vilão pré-definido. E isso também, tu já chegou a jogar algum nesse estilo, mestrou? Já mestrei, já joguei. É aquele negócio, ele era muito baseado no que as pessoas gostavam, especialmente os nerds, né? O geek da época gostava. Então, na época o pessoal gostava de Conan, gostava de ação, de aventuras, então o pessoal participava e fez os primeiros baseado nisso. Com o passar do tempo, outros gostos vão trazendo, né? Que ele também gosta? Gosta de super-herói, gosta daquelas histórias adultas, de terror, etc. Gosta de sci-fi. Então, essa ideia de RPG foi branchando, né? Foi criando outras com base nisso. Outros universos, outras ideias, até um pouco mudando um pouco o sistema, porque o sistema de D&D ele é bem fechado para combate, dando ideias a contar outros tipos de história, por exemplo, focados na narrativa e não no combate. D&D é um sistema de combate. Muitas coisas você pode fazer, as grandes opções que você tem é na hora da batalha. Cara, tem um inimigo ali, o que você vai fazer? Você vai jogar gelo nele, vai jogar fogo nele, vou invocar um elemental, vou jogar ele pra outra dimensão. Enquanto a ideia social, principalmente no primeiro, antes do Advanced Dungeons and Dragons, que também é conhecido como Dungeons and Dragons 2, ele era bem limitado. Então, o que determinava esse tipo de interação social era o mestre tinha que inventar alguma coisa. Com base nessa lacuna, começou a se criar regras pra suprir isso. Sempre tendo regras novas ali, né? Pra ir tampando exatamente os buracos que existia na versão alpha aí, né? Exatamente, no Dungeons & Dragons primeira edição. Então aí você começa a ver outros tipos de gênero surgindo, principalmente focado na ideia de narrativa. Nessa a gente pode citar RPG principalmente RPG de terror, que a gente pode falar que é o Vampira Máscara, principalmente trazendo o World of Darkness, né? Que é uma série de RPGs mais focadas em narrativa. Vampira Máscara, Lobisomem, Mago, Ascensão, tem diversos desse tipo de RPG, mas eles são mais focados na parte da narrativa. E é algo bem, assim, se você joga RPG, mas tá cansado daquele murder hobo, né, ou seja, aquele, você encontra um goblin, beleza, vou meter a espada no goblin. Beleza, você encontra agora um dragão, beleza, vou meter a espada no dragão. Agora você encontra Beholder, beleza, tá com a espada no Beholder. Você tá cansado disso? Isso não te apetece? Você gosta mais da parte social? Dê uma chance ao World of Darkness, cara. É uma experiência bem única. E, inclusive, você já comentou, né, do outro gênero que eu ia comentar aqui, que é o RPG de terror, né? Ela vai ser mais voltada pra narração do que o combate em si, né? Vai ser mais aquela narrativa de descobrir o que tá acontecendo, uma pegada mais de detetive, sobrevivência. Então já fica na dica do Laura aí, se você não gosta de ficar matando dragões, entrando em dungeons o tempo todo e quer correr aí de alguma ameaça sombria, joga aí um RPG de terror, né? Com toda certeza. Aí entre esses nós temos World of Darkness, que eu falei, Call of Cthulhu. O famoso, né? O famoso Cthulhu aí. Clayton, né? Chamado Clayton. Desses eu acho que eu joguei quase todos. Acho que de sci-fi é o que eu menos joguei. Eu adoro sci-fi, inclusive. Porque a gente tem o sci-fi aqui, né? Que ele vai ter aí dois subgêneros, né? Que é o Space Opera, vai ter o Cyberpunk também, que o Space Opera ele vai focar muito em exploração espacial, estilo Star Trek, Andrômeda, trazendo um pouco mais pro anime aqui, a gente tem Yamato,
tem Macross também, né? Que são gêneros, assim, bastante... Pra quem gosta de ver exploração espacial e quer tentar RPG, fica a dica aí de tentar pegar um RPG sci-fi de Space Opera aí, né? E o Cyberpunk, que é um pouco mais pé no chão aqui no nosso mundo, com tecnologia futurista e tudo mais, no estilo ali do jogo flopado aí que a gente tem atualmente, que é o Cyberpunk, né? Tá vendo um pouco pro mundo dos animes aqui. A gente tem também o Ghost in the Shell também, né? Acho que é um dos Cyberpunk aí mais conhecidos aí, que mais bem trabalhado, influente aí. E fica a dica, né? Acho que Blade Runner também é um ótimo, Robocop. Eu acho que se você conhece a mídia atualmente, você provavelmente sabe o que é Cyberpunk. Você pode não saber a definição de Cyberpunk, mas você sabe o que é uma obra Cyberpunk. Com certeza. Até porque são obras que estão caindo mais no gosto da galera ultimamente, né? Tá saindo bastante aí nos cinemas, então... Até porque a gente meio que está entrando numa utopia Cyberpunk, mas... Já estamos chegando nos 2000 e tantos da vida já, né? Então o Cyberpunk nós já estamos vivendo aí. Então fica a dica, pra você que não conhece RPG e acha que é só aquele D&D de Dungeons and Dragons, pô, não curta esse estilo fantasia. Cara, tem muito subgênero de RPG, você pode tentar. Já até aconselho aí depois, logicamente, que a gente vai deixar aí o canal do pessoal do Laura e das guildas também, que eles estão sempre trabalhando nessa pegada RPG aí. Então, quer saber mais, é só colar com os caras aí, entendeu? Eles são mestres nessa área aí. Já rodei muito nesse mundo pra testar. Eu admito, inclusive, tem alguns gêneros que eu não fui muito. Eu sempre fui muito do cara da espada. Eu gosto de ver os poderes entrando e as magias acontecendo, coisa espalhafatosa. Não é à toa que vamos entrar nisso mais pra frente, mas eu sou o famoso jogador time de Magic. Gosto de ver coisa grande entrando em jogo. Mas tem muita coisa interessante pra mudar os ares. Eu já joguei muito RPG de terror, inclusive alguns ótimos. Se você gosta de terror, aplicar isso um pouco na sua mesa de D&D torna uma experiência inovadora para os jogadores, eles vão adorar. Super-herói também já joguei alguns, eu não vou dizer que é o meu favorito, mas eu queria encontrar um de anime bom, inclusive, pra ver se eu conseguia fazer. Eu sempre tive o sonho de fazer um RPG de anime no Anime Freak Show com os pessoais. Nunca consegui achar um que eu realmente me gostasse tanto, mas tanto GURPS, GURPS quem não conhece, é o sistema universal, ele dá pra você fazer GURPS de qualquer coisa, ele é ótimo pra você quiser jogar de super-herói. Icons é muito famoso e Humanos e Malfeitores, se você quer tentar esse tipo de coisa, por favor, dê uma olhada nesse. Por fim, Sci-Fi é outro que eu adoro a ideia de Space Opera, mas ou é muito complicado e eu não consigo achar gente que queira participar, ou eu acho que é simplesmente uma máscara de D&D e não tá legal. Por mais que eu adore esse tipo de história, eu nunca encontrei um RPG de Sci-Fi que me fisgasse muito, que eu posso sugerir às pessoas que queiram jogar esse tipo de jogo. Se você gosta de Cyberpunk, por favor, acho que Shadowrun é o principal gênero disso. Cyberpunk Red é o que veio a se tornar também o mesmo universo de Cyberpunk 2077, que é o nosso querido infame jogo que saiu agora, né? Infame flopado. Assim, o jogo é ruim, o universo é bem interessante. Então, até o sistema de RPG eu não sou muito fã dele. Eu aconselho você jogar Shadowrun, mas se você quiser testar, por favor, Cyberpunk Red, feito pela CD Projekt Red, inclusive, é o mesmo sistema. Bem interessante. E pra Space Opera, eu vou ficar um pouco falhando pra vocês, mas acho que se você gosta de Pathfinder, que é um sistema baseado em D&D e quer jogar algo nesse estilo em espacial, em Space Opera, procure Starfinder. Starfinder é bem interessante. Dica veio do mestre do RPG aqui pra gente, pessoal. Agora, você comentou o nome de um bastante famoso aí, que é inclusive um que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, né? Que é o Magic. Você pode explicar um pouquinho pra gente como é que funciona o Magic aí e a filosofia das cores? Magic é engraçado, né? Magic e D&D não tem tanto a ver, principalmente não deveria ter, mas o que acontece? D&D, ou Dungeons and Dragons, criado pelo Gygax, fundou uma empresinha muito famosa, que talvez hoje em dia você deve ouvir, chamado Wizards of the Coast. Nessa empresa, acabou entrando um pequeno formando em matemática, voltado em estatística, que tinha uma ideia de um jogo maluco, no qual você podia envolver matemática e cartas. O nome desse cara, talvez você conheça, chama Richard Garfield, e ele acabou gerando o
jogo chamado Magic the Gathering, que a ideia era uma união de vários tipos de histórias que ele gostava, tanto cada cor representando um tipo de arte, essa união de maluquice, todo esse reservoir de caçarolê, né? Pra não dizer um nome diferente. Essa união de ideias malucas, tanto medievais, que ele gostava de ver, juntando vários artistas, surgiu o jogo Magic the Gathering, feito por um matemático voltado em matemática. Ficou tão grande esse jogo, tão famoso. Hoje em dia, se você conhece do mercado de card games, você deve ter ouvido falar de Magic porque ele é o maior. Começado em 92, se eu não me engano, o Alpha. Existe uma carta hoje em dia que talvez todo mundo já deve ter falado, que é a Black Lotus. Hoje em dia, uma do Alpha deve custar aí seu rim esquerdo, entre 20 mil e 30 mil reais. Uma carta. Só uma. E assim, ele é um dos jogos mais famosos que tem de cartas. E por ser feito pela Wizards of the Coast, ele e D&D entraram muito de mãos dadas. Criaram seus universos próprios em Magic the Gathering. Só que, por exemplo, se você olhar os itens mágicos presentes em D&D, muitos personagens aos poucos vão aparecendo em Magic the Gathering, por ser da mesma empresa. Isso foi eles foram se entrelaçando. Tem um crossover ali que bastante firme, né? Aquele romancezinho que não tá dito. Só que agora, esse ano, finalmente teremos a concretização disso. Nós tivemos um pouco houve já expansões de Dungeons and Dragons quinta edição pra Dominária, por exemplo, que é o principal plano de Magic the Gathering, que a história acontece, que é o pessoal da guilda, das guildas principais, né, que é Simic, Boros, etc. Teve essas expansões, teve isso, teve Teros, e agora nós teremos a expansão em Magic the Gathering de D&D, ou seja, que é o Adventures of the Forgotten Realms, ou seja, a gente vai ter os personagens de D&D mesmo, da lore, Tiamat, Beholders, tudo vai estar ali naquele jogo. Então agora é o momento de falarmos tanto de D&D quanto de Magic juntos. Mas então, para falar de Magic, a gente não pode separar muito sem falar das cores. As cores, velho, a gente são 5 cores, né? Cada cor tem uma filosofia por trás, né? Que as cores são branco, preto, vermelho, verde e azul. Cada uma delas são muito bem definidas, tem suas fraquezas, suas relações, suas características. Inclusive a união delas também tem mais coisas. Se você gosta desse assunto, devo recomendar Fazendo Nerdice, nosso querido Elbar Amalho, né? Elbar Amalho, que fala muito bem sobre essas características. Se você achou interessante o que nós vamos falar aqui, vamos tratar um pouquinho disso em cima de Gundam, falando o que cada cor representa e onde a gente acha que cada um está trazendo. Você gosta disso? Cara, o Elba, ele fez uma união de cada uma da união e das cores, que é cada uma das guildas de Ravnica. Muito interessante, eu aconselho muito você ir lá. Mas, se você tá curioso, vamos começar. A gente já vai começar aqui pela cor branca, né? A gente já pensa em branco. Branco representa o quê, né? Representa a bondade, a paz, tranquilidade, ordem. Sendo que o branco, ele não necessariamente pode ser só personagens do bem, né? Eles podem ser vilões também. Porque o que é trazido aqui é a visão que a pessoa vai ter da sociedade como em si, né? E para alcançar essa paz, essa ordem, ele pode optar ou por seguir as leis que já existem, né? As regras da sociedade normal, ou as regras morais, né? Que é aquela que a gente julga ser a correta ali, né? E aí, geralmente, ele vai ter o que ele não gosta, né? Tem, como tu falou, tem o que ele gosta, que é a paz, a ordem, a tranquilidade, mas tem aquele que ele também não gosta muito, que é basicamente aquelas pessoas que são egoístas, que não querem fazer parte do sistema como um todo, né? Aquela pessoa que ele... sou tipo um Vegeta da vida. Eu vou treinar pra mim, que eu sou eu vou querer ser forte, porque eu vou querer ser forte e é isso aí, cara. Os outros que se lasquem, eu não tô nem aí. O branco, ele preza muito pelo bem maior. Ou seja, é o grupo que importa. É o clássico Shingeki no Kyojin, Tatakai, saca? É nós contra ele. Se você morrer pelo grupo, tudo bem, desde que o grupo consiga seguir. Se você quer fazer algo por você, não pelo grupo, inclusive algo que atrapalha o grupo, o branco não gosta. Por isso, inclusive, o branco tem muito problema com o preto. O preto, ele é muito dele. O preto quer o que é bom pra ele. Ele não se importa no que é melhor pra todo mundo. Ele quer aquilo que é bom pra ele. Ele quer crescer e ele quer que ele tenha poder. Por isso o preto detesta
detesta, ou quer dizer, o branco detesta o preto, porque o branco quer o que é melhor pra todo mundo. E também não é muito fã do vermelho, porque o vermelho é muito impulsivo. O vermelho, ele quer fazer o que ele quer as coisas pra ele, mas ele quer fazer ele quer a liberdade pra fazer o que ele quer. A qualquer hora e a qualquer lugar ali, né? Exatamente. As regras do vermelho, ele tá cagando pras regras do vermelho. O vermelho, se ele tá com vontade de fazer alguma coisa, o vermelho vai lá e faz. Se o vermelho quer alguma coisa, ele vai lá e pega. O branco não concorda com isso. Pro branco, as leis devem ser seguidas à risca. Se tem uma lei, ela tá lá por um motivo, não tem motivo pra você querer quebrá-la. E que inclusive também, pegando essa parte que ele não gosta do preto e do vermelho, né? A gente vai comentar também sobre essas duas cores. E ele também tem uma relação um pouquinho melhor do azul e do verde. Agora, por quê? Todas as cores, elas têm duas cores que elas são inimigas e duas cores que elas são aliadas. O branco, ele tem uma relação muito boa com o verde, pelo simples fato que o verde, ele prega a lei da selva. Ou seja, se você nasceu um faxineiro, você vai ser um faxineiro o resto da vida. Se você nasceu um predador, você é um predador pelo resto da vida. E essa é a ideia. Ele inteiro, ele não vai mudar. Ele aceita o lugar dele no mundo e ele é muito focado nessa ideia do grupo, do natural. Cara, você não deve mexer com a selva. Se tem algo que tá assim, é pra ser assim. Não é pra mexer nisso. Obviamente, ele tem muitas leis, coisa que o branco adora. E ele é muito focado na comunidade, coisa que o branco adora. Então, o verde e o branco estão aqueles amiguinhos ali. Best friends forever. Enquanto o azul quer a perfeição. Ou seja, o azul, ele quer crescer. O azul, ele quer evoluir. Ele quer conhecer, ele é basicamente a cor do conhecimento, é a cor como pode dizer, das ideias. Então, o azul, ele quer a perfeição, ele quer que tudo seja perfeito. Isso, por consequência, também quer dizer que ele quer o que é melhor para a sociedade. Porque se ele evolui, ele não quer só que ele evolui, ele quer que a sociedade toda como um todo evolui. Ele quer fazer tudo evoluir. Ele quer, se você gosta, por exemplo, de Dr. Stone, o Senku seria muito azul. Ele quer reconstruir toda a tecnologia, ele quer que tudo cresça, ele quer fazer. Ele é um cientista. Ele quer que tudo cresça pra todo mundo. Isso é algo que o branco adora. Por mais que o azul ele queira fazer isso por outros motivos e nem sempre ele vai seguir a lei, cara, ele quer o que é melhor pra sociedade. Então, eu consigo apoiar essa pessoa. Então, esse é o fator muito importante do porquê o branco gosta do azul. Isso, inclusive, eu puxando um pouco a sardinha pra Magic. No Magic, o jogo consiste em um duelo entre dois magos. Ou seja, toda vez que você joga uma magia, na verdade, imagine como se o mago estivesse castando a magia. Então, ele fala seus encantamentos, usa sua mana, e aquilo lá se torna faz aquele efeito. Isso em Magic é muito trazido. Por exemplo, o seu deck é chamado de Grimório, porque é o seu Grimório de magias, ou seja, é a lista de magias que o feiticeiro conhece. Toda vez que você compra uma carta, imagine como se você tivesse tendo um conhecimento a mais, entendeu? Você teve uma ideia. Por isso, o azul é a cor de comprar cartas, ou seja, a cor que mais compra, a cor que compra fácil. E o branco é a cor que menos compra. Por quê? Porque ele tá pensando na comunidade. Ninguém pode pensar por si mesmo. Não tem ideia ali. É poucas ideias mesmo. Então, ele não compra. Esse é o fator. Outra coisa é, o branco, ele é muito focado no grupo, como eu disse. Então, as cartas do branco são tudo pequenininhas. São tipo 1, 2, 2, 3, 3. Enquanto a das outras cores, verde, por exemplo, são aquelas cartas porpudo, entendeu? As cartas do 6, 6, 4 de mana 6, 6, 7, 7. E, tipo, as do branco são tipo 1, 2, 2. É aqueles humaninhos. Assim, sozinho eles não fazem nada. A ideia tudo é trabalhar em conjunto. Excelente. Eu tenho aqui alguns exemplos de Ganda, né? Que eu separei com base nessa nossa conversa aqui do branco, né? Agora, o negócio que eu pude ver bastante, né, nessa pesquisa é que se o personagem, se a história, o vilão, o mocinho, se ele for bem pensado, bem escrito, ele nunca vai ser de uma cor só, né? Exatamente. Isso que eu ia dizer. E por isso eu deixei aqui alguns exemplos que você analisasse aqui também, né? Geralmente os que eu coloquei aqui são líderes, né? Eu coloquei aqui o Giren Zab, né? Que basicamente é a cabeça por trás de toda a guerra de um ano ali da série clássica, né? Ele é o típico ditador, que ele tá fazendo aquilo pela causa, né? Põe entre aspas aí, pela causa Space Noid, né? Que estão sendo oprimidos pela federação, que eles têm que ganhar a guerra, que a federação não gosta do pessoal que mora no espaço. Ele é bem o sketchupzão de o branco mesmo. Você vê bastante da cor branco.
predominante nele. Isso. É muito a gente contra eles. Eles estão nos oprimindo, então vamos mostrar pra ele o que tem que fazer, entendeu? Sim. Ao mesmo tempo que ele é branco, ele pode ser de uma outra cor também, porque implicitamente, dentro dessa guerra que ele comprou, né, que ele vendeu pro pessoal do espaço, pro pessoal de Zion, ele implicitamente é uma guerra dele também, né, que ele quer ser o líder mais poderoso, ele quer destruir a federação porque ele quer ser o mais forte, né. Então, a base dele é bastante branca, mas ele já pende um pouco pelas escondidas ali por uma outra cor também, né. Exatamente. É bem comum, isso é dito, principalmente se você dá uma olhada, o branco e o preto, juntos, eles formam uma cor chamada Orzhov. O Orzhov, ele é muito dito, tipo, a ideia, nas guildas de Ravnica, por exemplo, eles são os priests, eles são os políticos, eles são a galera que tem que ter uma aparência, tem que ter aquela aparência bondosa, aquela aparência, sabe, tem que fazer as aparências, né, fazer todo aquele cenário político e, ao mesmo tempo, ele é muito uma questão de máfia, ou seja, é nós contra eles, se você é meu aliado, eu vou cuidar de você, se você for meu inimigo, aí eu vou cuidar de você, entendeu? De uma outra forma. Exatamente, é muito daquele poderoso chefão. Então, quando a gente fala de políticos, personagens que são líderes, personagens que têm que ter essa jogada política, geralmente você vai falar de Orzhov, você vai falar de azul, de branco e preto. O Githrin eu considero ele totalmente Orzhov, não sei você, que é a união do branco e do preto. Ele basicamente, ele pode realmente dá pra se enquadrar, dá pra enquadrar ele no Orzhov, como falei, né? Ele tem a guerra pessoal e tem a guerra coletiva que ele trava dentro, na série clássica ali, né? Agora, eu tenho aqui um personagem que eu queria ouvir a tua opinião. Se ele realmente é mais branco do que qualquer outra cor, que seria o líder da Tekadan, né? Do Iron Blooded Orphans ali, o Orga. O que você acha do Orga? Itsuka. O Orga, essa é uma boa pergunta. O Orga, ele tem bastante do branco, ele tem muito do comunidade, ele se preocupa muito com todo mundo ali, ao ponto de ser não saudável, né? A relação dele com Mika é uma relação quase predatorial. Onde a gente vai agora, Orga? O que você vai fazer pra proteger essas pessoas? E aí, Orga, o que você quer que eu faça? Então, ele tem muito do branco dentro dele. Porque, assim, o plot inicial e o mestre dele ali foi que ele criou a Tekadan pro pessoal que sofria ali com ele, né? Que eles eram aqueles trabalhadores ali praticamente escravos e faziam todo aquele serviço ali. Então, ele criou a Tekadan justamente pra dar uma condição melhor pro pessoal dele. E tudo que ele faz é sempre pensando, pô, eu tô fazendo isso aqui porque o meu pessoal vai ter condições de, sei lá, ir pra escola, de ter um alimento com mais facilidade, vai ter dinheiro, vai ter dignidade ali, entendeu? Pelo que eu consigo pensar, ele não se encaixa muito nas outras coisas. Eu acho que ele é um dos claros exemplos de monobranco mesmo. Ele é branco. Brancão, assim. É raro ver isso, inclusive. Inclusive, uma das fraquezas, acho que a gente nem chegou a comentar muito, mas a maior fraqueza do branco ali é que ele acaba que certos combates ele acaba não vendo muito a força do inimigo dele, né? Ele acaba, por exemplo, a comunidade dele é pequena e ele acaba entrando numa guerra contra um país gigantesco ali, entendeu? E por ele enxergar só a comunidade dele, ele acaba pencando muito nisso, que ele segue muitas leis e quando ele vai ver que a comunidade dele não vai dar conta daquilo, já meio que é tarde demais, né? Isso meio que basicamente foi o que aconteceu, né? Muito orga isso aí, né? Pois é. Ele é muito aquele negócio de... Ele quer pensar no bem da comunidade e o que seria melhor pra comunidade. O problema é que o que é melhor pra comunidade precisa da comunidade viva. Isso. E nem sempre você tomar decisões difíceis que sejam o melhor possível para a comunidade, vai manter essa comunidade bem. E não tem como salvar todo mundo. Isso é justamente o que o Orga viu com toda essa história, né? Não tem como você fazer tudo. Não tem o limite do que é possível um grupo fazer. Por mais que seja incrível, por mais que você tenha um cara que literalmente destrói um batalhão inteiro sozinho. E infelizmente ele viu isso muito tarde, né? Quando ele enxergou aquilo ali, infelizmente ele não tinha muito
muito pra onde correr e acabou do jeito que Tinha uma acabou, mãozinha né? do McGillis em cima, né? Que meio que Tinha ajudou ele a levar aquele... o maldito McGuire, né? É. Agora que, puxando um pouco mais pra série clássica que eu queria te perguntar. O Zion contra a Federação ali, na primeira guerra de um ano ali. Na tua opinião, qual que tu acha que é o lado branco e qual que tu acha que é o lado preto? Ou você acha que os dois são brancos? Você acha que os dois são Orzhov? Então, tipo assim, quando a gente pensa em Gundam, né? Gundam, a história, a gente tem que falar um pouco de onde ele foi feito, a época que ele foi feita. A ideia de Gundam é justamente mostrar os horrores da guerra. Mostrar que nenhum dos lados estava totalmente certo, nenhum dos lados estava totalmente errado. Por isso a gente tem personagens como Hall, por isso que a gente tem... a gente vê também a corrupção dentro da Federação. Por isso, inclusive, que a roupa da Federação é muito parecida com a roupa dos oficiais alemães. A ideia é justamente não demonizar nenhum dos lados. Então, eu falar que Zeon é branco ou a Federação é branca é um pouco complicado, porque ao mesmo tempo que Zeon literalmente pegou um satélite e jogou dentro da Terra, que matou milhares de pessoas, tanto de Zeon quanto da Federação, a Federação também fez diversas chacinas no satélite, saca? Então, falar que um dos lados é totalmente branco é complicado. No Magic, por muito tempo foi tratado o branco como bom, o preto como mal. Todo herói era branco, todo vilão era preto. Cores, tá, gente? Cores. Cores, pelo amor de Deus. Por favor, não tirem fora de contexto o que eu tô falando aqui. Mas, com o passar do tempo, o branco se tornou essa ideia de comunidade. Tanto que existem heróis pretos e vilões brancos. O maior exemplo de vilão branco que nós vamos ter em Magic é a Nahiri, por exemplo. A Nahiri, ela quer o melhor pra comunidade, só que o que é melhor pra comunidade é algo predatorial. Ela, tipo assim, a Nahiri, ela ficou presa por muito tempo e ela quer que... Ela viu Zendikar no seu auge e quer que Zendikar volte a ser como ela era antes. Mas esse é o negócio. Passou milhares de anos e Zendikar já cresceu, Zendikar já se desenvolveu, as pessoas já estão morando em Zendikar e ela quer literalmente terraformar o planeta pra ser como era antes, porque pra ela essa era a melhor forma que Zendikar tava. Ela quer algo bom pra todos, mas isso literalmente é maluco. Ela quer mudar o planeta inteiro pra suprir o que ela acha que é o bom pra todos. Isso é muito também trazido em Gundam. Por mais que seja por linhas tortas, Zeon quer ser livre e a Federação quer manter a ordem. Ambas essas coisas são coisas... Tem aquela situação também, né? Tipo, a Federação mantém uma ordem é ser branco. Só que quem manipula a Federação, né? Que a Federação, logicamente, é o conjunto, né? Mas quem mexe os panos por trás ali, os políticos, os generais de alta patente, eles basicamente não estão nem aí pra ninguém. Eles estão ali só olhando pro próprio umbigo, né? A única pessoa ali que se salva é o General Review, que ele realmente ele tá ali pela causa mesmo. Mas tirando isso, eles só entraram na guerra contra Zion porque Zion chegou, mano, eu não aceito vocês ditando o mundo e quem quer ditar sou eu. Aí os caras, tu quer tirar o osso da gente, então... Entendeu? Eles estão mais nessa guerra por status mesmo. É porque eles não querem deixar que essas pessoinhas acreditem que são pessoas, que podem ter esse tipo de pensamento. Eles não querem deixar passar esse tipo de pensamento. Exatamente. Então tem essa questão, né? Porque a Federação, por ela ser por trazer ordem pra terra, pras colônias, pras pessoas, ela tem esse lado branco, mas ele também tem essa parte preta justamente pelo fato de que quem tá por trás da Federação não se importa com ninguém, entendeu? Só quer saber deles. Se eles tiver que destruir todas as colônias pra manter a ordem, eles destroem, sabe? Tem o lado aí branco, mas ele é bem pretinho também. Com certeza. Ao mesmo tempo, Zaun, ela tem muito de vermelho, porque ela quer a liberdade, ela quer ter o lado dela, ao mesmo tempo que ela também tem uma mão no preto. Ela vai fazer o que for necessário para ter essa liberdade. Não importa o que os outros pensem, importa o que isso vai trazer. Não importa que a Terra vai ser inabitada, não importa que se a Terra for inabitada, eles também não vão conseguir prosperar mais. Não importa que toda a economia terrestre, nem só a terrestre, toda a economia dos humanos é capaz de ruir pelo que eles estão fazendo. Eles querem a liberdade, eles vão ter essa liberdade. Exatamente. Eu só queria trazer mais um, que eu quero inclusive saber a sua opinião. Opa, manda aí. Do clássico. Amuro Orei, o que você acha que ele é? Cara,
O Amuro, ele, assim, logo de cara, eu já não acho que ele seria branco, né? Porque ele entra na guerra meio que não tendo outro jeito. E ele não se enquadra nas leis militares, né? Tanto que o Bright enche ele de tapa direto. Então ele meio que não aceita ordens ali na série clássica, né? Mas eu aqui na pauta que a gente fez aqui, eu enquadrei ele como azul. E depois a gente pode até analisar isso melhor, né? Mas branco, eu realmente não acho que ele se enquadraria. Eu acredito muito que ele é branco e azul. Porque a grande briga entre ele e o Char é, tipo assim, ambos concordam que o que a federação tá fazendo é errado, a forma que tá agindo é errado, eles estão se preocupando com nada, preocupando com o umbigo deles, e que tem que mudar. E, realmente as coisas não dá pra continuar da maneira que tá. Só que pro Char acabou. Ele não tem mais conversa, a federação não vai mudar, e a forma de mudar isso é destruindo a federação e fazendo nossa liberdade, foda-se. O Amuro é o contrário. Ele acha que ele entrando na guerra, ele sendo parte do sistema, ele vai conseguir mudar o sistema por dentro. Então, tipo, ele aceita essa parte de ser branco, ele aceita entrar na comunidade, porque ele quer mudar a comunidade, ele quer o que é melhor pra todo mundo. Eu concordo plenamente, o Amuro tem muito de azul, mas ao mesmo tempo ele tem muito de branco. Ele se preocupa com o geral. Ele quer o que é melhor pra todo mundo, ele quer trazer inovações, que é a parte do azul, mas ao mesmo tempo ele se preocupa com todo o grupo, ele se preocupa com o melhor pra todo mundo, ele se preocupa em fazer a diferença seguindo as leis. As leis são importantes pro Amuro, tanto que ele entra dentro, ele começa a fazer parte da comunidade do... Como é fazer? Ele começa a trabalhar por dentro, ele começa a ser parte do exército, mesmo que ele não goste do exército, ele não concorda com o que está acontecendo no exército, ele não gosta do que está acontecendo com a federação, ele entra na federação porque essa é a maneira que ele acha que é certa de mudar. Então, isso é muito branco. Eu diria que o pensamento mais branco dele seria, não na série clássica, eu diria que ele já teria esse pensamento mais firmado no contra-ataque de Charlie, né? Eu concordo, mas eu digo que o pensamento branco do Amuro na série clássica, ele é muito pra White Base. Pelos amigos. Pra White Base, e não pra guerra em si. Ele, tecnicamente, não se importa com a guerra, ele se importa que o pessoal da White Base, que são os amigos dele, saiam daquela situação. Que ele saia daquela situação. Exatamente. Entendeu? Realmente é uma boa questão pra comentar. O branco, ele não precisa se preocupar com o bem, ele precisa se preocupar com o bem da comunidade. A comunidade dele é a White Horse, que é o Bright, que é qual é o nome? Frambow? Feila, Fraubu. Então tem uma boa galera ali que ele se preocupa bastante. Inclusive, unindo as cores, que é o branco e o azul, se torna Azorius. O Azorius, na Guilda Ravnica, eles são os policiais. Eles são quem segue a lei e eles são literalmente quem faz a lei ser seguida. Se as pessoas desobedecem às leis, eles vão ser punidos, e eles são literalmente os paladinos, praticamente. Eles são quem vai fazer a lei ser cumprida, à risca, seja lá o que você queira mexer, tem que mexer através da lei. Eles são o símbolo da burocracia, entendeu? E isso é muito Amuro pra mim, pelo menos no Charles Contra-Ataque. Eu concordo que no original nem tanto. Porque no Charles Contra-Ataque ele já tá velho de guerra, cansado, já tá de velho de guerra, ele já quer resolver o que tem que resolver, né? Mas não dá pra descartar, né? Já viu tanta gente chamar de demônio branco que muda o mundo, né? Muda a pessoa. Infelizmente. Vamos puxar um pouco pro preto agora aqui. O preto, ele vai representar mais o lado mal, né? Ele é aquela pessoa que quer poder de qualquer forma. E ele quer obter esse poder acima de qualquer coisa. Acima de qualquer pessoa, em cima de qualquer sociedade, em cima de qualquer um. E ele gosta de sacrifícios, né? Só que ele gosta que as pessoas se sacrifiquem pro bem dele. Tipo, se eu tiver que sacrificar uma cidade inteira pra eu ganhar um poder incrível, eu vou fazer. E é isso aí. Ele não tá nem aí. Ele não tem essa moral, né? Não necessariamente isso é mal. Só que, obviamente, poderes sem moral leva a ser mal. Geralmente tem... É tipo uma pessoa que quer o que é bom pra ele, é literalmente o símbolo do egoísmo, geralmente leva a uma pessoa mais má. Não necessariamente é má,
Só que tá ali, entendeu? A mão tá ali. Tá sempre. É tira e põe, né? Agora, ele meio que também não gosta da pessoa se conter em prol de outros, né? E aí a gente já puxa aqui o primeiro personagem que eu já vou dar um exemplo. Você tá pronto aí? Pra mim, o Char tem bastante de preto, hein? O Char tem bastante de preto. Porque a história do Char é a vingança contra a família Zab, né? Isso. E ele vai conseguir obter essa vingança a qualquer custo. A gente vê isso em The Origin, né? Spoiler, né, pessoal? Spoilerzinho aí, básico. O nome dele não era Char. O cara que se chamava Char, ele matou pra pegar o nome dele e entrar na academia. Então já pega essa daí, né? Ele basicamente influenciou o cara a entrar no ônibus espacial errado, que era o ônibus que ele ia entrar e ia acabar explodindo, ia matar ele. Então ele já se livrou disso, sacrificando uma pessoa comum. Dentro da academia, uma pessoa acaba descobrindo que ele não era o Char de verdade. E o que ele faz com essa pessoa? Pra esconder, ele vai lá e mata o cara também. Acontece com o Garma, né? É uma cena bem clássica, assim, da série original, que ele, quando o Garma tá no leito de morte, ele basicamente fala, mano, nunca fui teu amigo, tu é da família Zab, tem que morrer mesmo e... Tchau, entendeu? Então, o Char, ele realmente vai ter a vingança dele a qualquer custo. E essa questão da contenção individual, né? Ele não gosta que a pessoa se contenha. Se a pessoa ela é boa, ele quer que aquela pessoa seja boa e não que ela fique no mediano pra se igualar com os outros, né? E a gente vê muito isso no Char Contra-Ataque quando ele comenta com o Muro, né? Que ele fala que o Muro tem capacidade, muito mais capacidade pra fazer as coisas darem certo, né? E ele não faz justamente porque ele quer seguir as leis, que ele é muito do branco, né? E ele sempre critica isso do Muro. Então, o Char, ele tem ali, 70% preto, na minha opinião. Concordo plenamente. O Char, ele usa muito o pretexto de, sabe, nós, Space Nautas, temos que nos unir contra a Federação, mas, assim, cara, ele não liga pros Space Nautas. Se for necessário ele sacrificar muitos dos Dizaun para que ele consiga o objetivo dele, ele faz, não tem problema. Sacrificou, no clássico, ele sacrificou um dos generais lá, muitos deles, inclusive. Eu acho que se fosse na hora que jogou lá o satélite, se fosse necessário ele sacrificar a cidade inteira, seja lá quantas pessoas for, ele faria, sem medo. Tá nem aí. Porque esse é o Char. Cara, a cidade, para ele cumprir os objetivos dele, é fichinha, sabe? O ódio dele pelo Zab é muito maior, então. O preto tem muito disso, de querer o objetivo dele, não importa o custo. Você falar, cara, vou te dar poder infinito, em troca disso eu preciso do seu braço. Beleza, toma aqui meu braço, vai me dar esse negócio logo. Se você for pensar assim, fora de Gundam, o Griffith é muito preto. Sacrificou tudo em nome de poder. Ele tava com problemas? Tava. Sacrificou o melhor amigo dele, sacrificou a família, sacrificou tudo. Por quê? Porque ele queria poder. O Char tem muito disso. Ele quer cumprir os objetivos dele pra ele. Ele não importa o que tá acontecendo com a sociedade, não. Ele quer pra ele. Se sociedade que se exploda. Literalmente. Sei lá, se enquanto tá rolando uma guerra que vai matar milhares e provavelmente você vai perder essa guerra, tudo bem. Cara, eu acabei de matar quem eu queria da família Zab e enquanto eu tô num duelo mortal contra o Amuro, lutando até com espada no meio do negócio, tá todo o meu povo morrendo, mas, cara, eu não me importo, eu cumpri meu objetivo. É isso que eu queria. E isso é muito Char. Ele tem muito disso, tanto do preto, quanto, obviamente, do vermelho, né? Ele é muito impulsivo. Ele quer, quando ele quer fazer uma coisa, ele vai lá e faz. Cara, ele quer ser político, ele vai lá e faz. Precisa matar uma pessoa, ele vai lá e faz. Ele não pensa nas consequências do que ele tá fazendo. Ele é muito esperto, sim, mas ao mesmo tempo, ele não vai se conter. Não vai deixar de fazer alguma coisa por causa das consequências. Não. Ele quer alguma coisa, ele vai lá e faz. Ele tá sentindo alguma coisa, ele vai lá e faz. Ele tá com raiva do Amuro, ele vai lá e soca a cara dele. Ele tá gostando ele consegue um romance, né? Até esqueci o nome da menina lá. A Lala. Vai lá e se declara, faz tudo que é necessário. A Lala, inclusive, foi a maior quebra pra ele, né? Que foi a coisa que ele não conseguiu. Foi a morte. Pedir a pessoa que ele mais se importava de se ir. Inclusive,
isso é uma coisa. Gente, não é porque o cara tem a cor preta, ele faria tudo em troca de poder, ele não pode ter uma pessoa que ele se importa. Um exemplo disso eu considero é o próprio Mika. Mika, ele tem muito do preto, também tem muito do branco. Ele tem a preocupação do que ele quer fazer, mas ele tem também a questão de ele não se importa com as consequências do que vai acontecer. Realmente. Agora tu comentou de um protagonista, né? Eu vou trazer aqui também uma pessoa que eu considero protagonista, né? Apesar de não ser da Federação, assim, a história desse Gundam faz a gente pesar muito pro lado dele, né? Que seria o Dario Lawrence, do Thunderbolt. Eu considero ele preto justamente porque ele é de Zion, né? Claro, ele não é da Federação, mas a história dele, né? Que ele tá ali, ele se encontra com o Gundam, né? Se encontra com o piloto da Federação que tá com o Gundam e ele desenvolve um ódio tão grande de querer se vingar desse cara que ele fez o inimaginável, né? Que ele já não tinha as duas pernas, né? Que ele já fazia parte da equipe dos mortos-vivos, né? Todo mundo ali no pilotão dele não tem uma parte do corpo, um não tem uma perna, outro não tem um braço. Ele não tinha as duas pernas, né? E nesse combate ele perdeu mais um braço. Aí ficou com menos duas pernas e um braço. E foi quando surgiu a oportunidade de ele pilotar a nova unidade de Zion que está sendo testada, que seria tecnicamente superior ao Gundam. Mas para fazer isso, ele teria que cortar o outro braço dele para ele basicamente sim encaixar na unidade, né? Controlar ali o Mobile Suit por meio de algumas conexões que teriam nos braços e nas pernas. E ele não evitou. Ele sacrificou ali os braços, as pernas dele para alcançar o objetivo dele, que era derrotar o Gundam, e spoiler, né? Ele conseguiu. E o Dario, ele tem bastante preto. Você chegou a assistir? Assisti, sim. Assisti meio... Por incrível que pareça, eu não tinha dormido fazia 15 horas quando assisti. Eu assisti meio pescando, mas eu assisti e quero assistir de novo depois. Eu adorei a série. É muito bom. Principalmente a parte do jazz. Mas eu preciso rever, porque sinceramente eu tava meio dormindo. Um outro que eu considero muito a cor do preto, não sei se você vai concordar, é o Graham Ecker também, conhecido como Mr. Bushido, né? Do Gundam 00. Sim. Que uma vez que ele perdeu pro Setsuna, ele literalmente ele falou, cara, eu quero minha vingança com o Setsuna, não estou nem aí pras consequências do que vai acontecer, não tô nem aí pra essa guerra, não tô nem aí. Ele mesmo sabia que ele tava do lado errado, ele sabia que o que ele tava fazendo era errado. Mas, cara, ele não tá nem aí, ele quer se vingar, ele quer a honra dele de volta, e por isso que é o nome Mr. Bushido. Ou seja, ele quer a honra dele de volta, não importa o que aconteça. Ele vai ter a vingança dele em cima do Setsuna. Se ela tá no meio de uma guerra, literalmente ele viu o cara com 500 GN Drive lá, atacando as pessoas e falando que vai dominar o mundo depois que acabar, não importa. Eu tô na guerra com o Setsuna, eu vou brigar com o Setsuna. Realmente, pra pensar, eu acho que ele tem bastante do preto também, né? Ele, depois que ele começou a perder ali pros Gundam, ele basicamente falou, mano, eu não quero mais saber, eu só quero derrotar esses Gundam aqui, eu quero derrotar o Gundam do Setsuna, né? Sim, ele quer derrotar o Setsuna. De qualquer jeito. Ele tem muito vermelho também, eu acho que ele e o Char são os exemplos nossos de vermelho e preto, né? Também conhecido como Rakdos. Rakdos, na história de Dominária, voltando um pouquinho, eles são os circos, entre aspas, são o pessoal do entretenimento. Rakdos é muito do insanidade, ou seja, eles vão fazer o que eles querem, não importa a consequência do que aconteça. A piada que tem é que a festa Rakdos sempre é interessante. Pode tanto acabar com o pessoal tomando cerveja e juntando pra cantar Boate Azul no final, como pode acabar com um anão levando um tiro de um rinoceronte. Vai na sorte, entendeu? Acontece, é literalmente a definição de insanidade. Acontece de um anão tomar um tiro de um rinoceronte. Acontece, pode. Vai que você nunca foi na festa Rakdos, porra. Não, aí, já fica. Quem tiver coragem aí. Vamos puxar agora a cor azul. Que o azul, ele vai querer buscar a perfeição, né? Ele vai sempre se preocupar com seu desenvolvimento próprio, mas também para alcançar esse potencial máximo, ele tem que desenvolver a sociedade que ele tá ali envolvida, né? Então, a evolução total é algo que o azul ele prega bastante, né? Tanto o desenvolvimento próprio como do próprio ambiente que ele tá inserido ali. Exatamente. É muito focado no conhecimento, muito focado no melhorar a todos. E justamente por isso é a cor do comprar, a cor de drop, a cor de
pensar. O azul é sempre o cara que tá preparado, entendeu? E é por isso que eu já trago aqui logo o exemplo do Amuro, né? Já voltando logo pro nosso Amuro clássico ali, porque ele, antes mesmo ali da guerra ter iniciado, né? Ele via ali, tinha alguma tensão entre a federação e viam, e quando o pai dele deixou, assim, meio que displicente, os arquivos do Gundam, os arquivos dos módulos da federação, ele sempre buscou entender, sempre pesquisar o que era aquilo, tanto que quando aconteceu do Gundam cair na frente dele, cara, ele basicamente depois precisou ler tanto assim o manual, ele Fechou o manual. Ele olhou assim, é igual o que eu tava lendo antes, pô, vai ser facinho. E ele sempre buscou se aperfeiçoar e sempre buscou ajudar os outros ali na White Base a se aperfeiçoarem também, né? Pra buscar sempre ali o objetivo que era sobreviver na guerra. Até mesmo mais pra frente, no Zeta, ele tá sempre ali agindo, assim, não tão como piloto, que no Zeta ele tá meio enferrujado, mas ele tá sempre dando dica como é que o cara pode melhorar na pilotagem, ou até mesmo no jeito dele de pensar, né, na situação. E no Chaos Contra-Ataque é o ápice, né, que ele basicamente montou o Gundam dele do jeito que ele quis, e por isso que eu literalmente considero exemplo de perfeição. Alcançou a perfeição ali. O Amuro, ele vai ter o branco, né, como você comentou, mas eu acho que talvez seja até um pouco mais azul do que branco, não acho, não? Cara, eu digo que o azul, ele é muito a cor do protagonista de Gundam. Gundam, ele é muito trazendo essa história da revolução, ou seja, eles estão no meio de uma mudança de status quo, ou seja, tem um lado oprimido que não aguenta mais e vai se rebelar, e sempre é trazido o protagonista como um rapaz de coração bom, que tem interesse em melhorar a situação do mundo e quer fazer, é claro, tem suas exceções, tem o Mika, temos entre outros aí, que quer tentar fazer o melhor para todos, para ambos os lados. Ele não tá nem totalmente de um lado, nem totalmente do outro. Nisso a gente pode citar o Amuro, que é um belo exemplo disso. Eu acho que o Kira entra muito bem em azul também, que é o protagonista de Seed. Um Banage da vida. Banager, com toda certeza, nosso querido Banana Lynx. Até um pouco Camille. Camille é menos, mas o Camille ainda tá ali. Talvez. Agora, uma organização azul, na minha opinião, seria a Celestial Bing, né? Com toda certeza. Celestial Bing fede a mar, entendeu? Cheira azul. Porque ela entrou na guerra justamente pra isso, né? Pra buscar o aperfeiçoamento da humanidade, se juntar em prol de um bem maior, né? A gente quer trazer a paz através da guerra. Eles estão o tempo todo focados em melhorar a humanidade. Eles estão o tempo todo focados, sempre tentando pensar à frente a todos, ou seja, estar preparados. Eles estão sempre pensando em melhorar a humanidade como um todo, fazer a guerra com o simples objetivo de melhorar a sociedade. Eles são o sinônimo de azul. Eles querem a perfeição, eles querem aperfeiçoar a humanidade, eles querem criar os innovators. Cara, Celestial Bing é azul. Azul total. Uma pergunta aqui, questão de análise nossa. Tu acha que os protagonistas de Gundam, eles tendem a ser muito de uma cor só? Ou tu acha que eles deveriam ser de uma cor só, na tua opinião? Como tu comentou, né? Que tu vê mais o azul, né? Centrado nos protagonistas de Gundam. Você acha que o azul é a cor certa para um protagonista de Gundam? Não acho que existe uma cor certa para um protagonista de Gundam. Até porque se todos os protagonistas forem azul e branco, como é o caso... A gente pode tratar aí quase todos que tentaram reiniciar a história, né? O Amuro, o Kira, o Setsuna também tem muito de azul. Fica muito da mesma história. A gente já conhece mais ou menos pra onde tá indo. E com o passar do tempo isso vai enchendo, cara. Tipo, eu gosto de ver protagonistas diferentes, né? À toa que eu adoro tanto o Mika. Mika é totalmente o oposto do que um protagonista de Gundam deveria ser. Acho que o protagonista de Gundam, inclusive, da história lá é o piloto do Vidar, que eu esqueci o nome dele. Não vou lembrar o nome dele agora. Gaélio Baldwin. Isso, Gaélio, velho. Gaélio é o quem representa mais ou menos o que seria o protagonista normal. Eu acho que ele seria azul e branco.
Enquanto que o Mika seria o preto e... Comentou ainda agora? O Mika seria preto e qual outra cor? Essa é uma boa pergunta. Ele não se preocupa tanto com a sociedade, com o bem da comunidade. Ele se preocupa com pouquíssimas pessoas. Eu, inclusive, acho que se não fosse a Atra ou o Orga que morressem, não afetaria o Mika. Ele não ligaria. Talvez um preto e vermelho? Cara, ele não é impulsivo. Eu não vejo... O Mika, eu não vejo nenhum momento ele agir, ele fazer alguma coisa sem pensar bem o que ele tá fazendo. Preto e verde, então. Eu acho que o preto e verde entra bem no Mika. Ele é muito... Ele acredita que as pessoas têm o seu lugar. Ele acredita que a força é o que determina tudo. Ao ponto que ele quer ficar mais forte, ele quer treinar o corpo, ele quer fazer acontecer e ser... Ele quer mostrar que ele é capaz de fazer o que ele quer. Ele quer o lugar dele no mundo. Ao mesmo tempo, ele acredita que todos têm seu lugar e, não tem muito o que ele fazer com relação a isso. A partir do momento que ele perdeu o braço dele, ele perdeu o braço dele. Vai fazer o quê? Perdeu a movimentação das pernas, metade do corpo? Tá de boa, cara. Me coloca ali no Ganda e eu vou resolver o resto da parada. Tá tranquilo. Então, ele é muito aceito o que está acontecendo. Ele é muito passivo. Ele só vai fazer o que mandam pra ele porque ele acha que o lugar dele, o que tem que fazer é só aquilo, né? Inclusive, o preto junto com o verde acontece, ele é a união das cores, ele se torna o Golgari. O Golgari, ele é um dos responsáveis pela limpeza de Ravnica. Ele dá tanta comida, mas ele envolve muito necrofagia. É tipo assim, eles pegam os mortos, ele tem muito de conseguir alimentar fungos e criar monstros e coisas do tipo. Então é muito do que, se você for ver, ele é literalmente um faxineiro, como que é o que o Mika faz, né? Quando tem um problema, quem resolve é o Mika. Ele é a força que vai resolver, seja lá o que o Orga queira que faça. Seja matar uma pessoa, seja destruir uma tropa, seja literalmente lutar contra o exército inteiro. Agora, nossa próxima cor aqui seria o vermelho, nosso amigo vermelho, né? Que ele vai ser aquele cara que quer a liberdade pra fazer qualquer coisa, né? Ele vai ser aquele cara que vai ser impulsivo, que ele vai querer, qualquer hora, qualquer lugar, se eu quiser, vai rolar, entendeu? Ele vai, se o vermelho quer fazer alguma coisa, ele faz. Então, a ideia é que ele não pensa a longo prazo. Se ele tá puto, ele vai socar a sua cara. Se ele tá feliz, ele vai te beijar. Os artistas são muito vermelho, o amor é muito vermelho. Então, o vermelho, ele é muito de mostrar sentimento, ou seja, mostrar tudo que ele tá sentindo. Então, as pessoas que afloram muito sentimentos, aqueles personagens esquentadinhos ou aqueles personagens que não medem as consequências, são muito vermelhos. Inclusive, eu botei aqui o Camille, né? A gente comentou ele anteriormente. Coloquei o Camille como sendo vermelho porque logo no primeiro episódio a gente já vê que o nível dele de ser impulsivo, né? Que ele basicamente ouve os caras dizendo que... Chamou meu nome de mulher? Tá doido? Tá doido, já chega, mano. A policial é do exército, mano, foda-se. Eu vou te encher de porrada. Tô nem aí, cara. Porque tu falou que o meu nome é nome de mulher, entendeu? E ele tem muito. O Camille tem muito esse lado impulsivo na série dele, né? Eu tinha colocado o Mikazuki, só que a gente já meio que entrou no consenso de que ele não é vermelho, né? Ele tá mais um pouco pesando pro preto e pro verde já. A única atitude que eu vi que ele é bem vermelho foi aquela hora que ele beijou a menina lá. Por que você me beijou? Eu tava com vontade. É isso aí. É um rolê. Rolê nunca acaba. Tava aí, tá fazendo nada, tava aí. Mas ele normalmente não faz isso, não. Geralmente ele tá ali no stand-by, né? O Shark, a gente já falou. O Mr. Bushido, que a gente já falou. Eu coloquei aqui o Judal também, o Judal, né, do Blizeta. Não sei se você já chegou a assistir o Blizeta ali todo. O Judal, basicamente, ele é uma versão Camille, só que a impulsividade do Camille, que é movida à raiva, o Judal, a impulsividade dele é a zoeira. Ele vai fazer as coisas do jeito que ele quer. Tô vendo o Bright ali, tranquilo, eu vou zoar a nave dele, porque eu tô com vontade, sabe? O Judal tem muito dessa zoeirinha do vermelho. Qualquer hora que ele quiser fazer as coisas, ele vai ir lá, ele pega o Ganda e vai lá resolver, nem que seja pra comprar pão. Mas se ele quiser pegar o Ganda pra comprar pão, ele vai, entende? Sim. O Setsuna mesmo, eu acho que ele tem muito de vermelho também. O Setsuna, ele faz o que ele quer fazer, cara. Eu vou tirar a pistola no meio da batalha de 2 Gandas, eu vou sair do cockpit, tirar a pistola pra te matar, vou. Eu quero ver você, não importa meu plano. Tô saindo aqui e eu vou resolver isso. Cara,
sei lá, eu não gosto de tal pessoa, ele vai lá e bate nela. Tipo, teve aquele caso do Thorns lá, não concordava com o que o Thorns estava fazendo. Não importa que é o Sasha Bing quer que ele faça dessa forma. Ele vai lá e mete porrada e briga e não fala que não concorda que esses caras são Gundams e tudo mais. O Setsuna, ele é muito aflorado. Ele e o Aleluia, eu acho que são bastante exemplos de vermelho nos dois. Bem malucão mesmo. Vai lá pra fazer mesmo. Exatamente. O Riero. Tu acha que o Riero é muito vermelho também? Cara, faz muito tempo que eu vi o Wing, mas eu acho que ele tem muito de preto e tem muito de vermelho também. O Hiro também é outro impulsivo. Cara, vou estourar o Ganda, foda-se. Cara. Não deu certo, explode o Ganda. Pode. É o explode com... Agora que nós vamos passar pra nossa última cor, que seria o verde, né? Que o verde é aquele que se aceita onde ele tá, ele aceita o mundo do jeito que ele é, né? Ele tá feliz onde ele está, ele tá feliz com o que ele tá fazendo, tá muito ali junto com a natureza, né? Naquela ideia do mundo perfeito. E aí ele tá muito com essa ideia de ordem natural. Aquela ordem natural, né? E eu já te jogo essa pergunta já. Que aqui eu não coloquei nenhum exemplo de protagonista, nem de algum personagem verde, porque eu não consegui identificar essas qualidades, né, no pessoal de Gundam. Então, já te deixo a pergunta aí, né? Que tu acha que os personagens de cor verde é mais difícil de criar na temática Gundam, justamente por ele estar sempre aceitar o que ele é ali na situação? Não necessariamente, cara. Tipo assim, a ideia do verde é que ele aceita o lugar dele no mundo, ele quer que as coisas continuem como estão. Ele não tem a fagulha da mudança. O problema é que Gundam tem muito disso. Ele tem muito das pessoas quererem mudar. Muito dos personagens, assim, isso é um erro inclusive da série, eu não aconselho fazer, mas muitos dos personagens femininos de Gundam acabam tendo esse trejeito. Eles querem que a coisa continue assim, eles estão lá porque eles gostam do que tá acontecendo e querem que todos continuem bem, quer fazer o bem pra todos. Um exemplo disso é a Atra. A Atra é muito verde. A Atra de Iron Blooded Orphans. Ela tá lá porque ela gosta do Mika e o que ela quer é continuar com o Mika. Ela não tá aí pra guerra, ela não tá aí pro que tá acontecendo, ela quer ficar lá e quer ver o Mika e quer ajudar as pessoas. Pra ela tá tudo bem enquanto todo mundo estiver de boa. Se a guerra vai acabar ou não, tanto faz. Se você perguntar quem tá ganhando a guerra, provavelmente ela nem sabe. Agora tu falou, me veio à mente também a Sayla, lá da série clássica. A própria Frambow. Porque também me lembrou que teve um episódio que ela meio que tentou provar pra todo mundo que ela conseguia pilotar o Gundam também, entendeu? E mais pelo a idade que a história tem, pelo pessoal que criou, basicamente fez com que ela não conseguisse, né, entre aspas, pilotar. E ela meio que aceitou o lugar dela. Mas o meu lugar na White Base é fazer tal coisa. Eu realmente não presto pra pilotar o Gundam, né? Então talvez tenha um pouco de verde, mas assim, o andar da carruagem que deram pra ela, né? Pelo jeito que preferiram escrever. Isso aí realmente concordo contigo também. As personagens femininas de Gundam, né, realmente tem poucas ali que são bem aproveitadas de forma, né? Uma boa forma ali. Eu vou trazer aqui, eu acho que a Fumitan de Iron Blooded Orphans também é bem verde. A Samuragi de... Sumeragi. Sumeragi é a líder, né? Eu tô falando da de cabelo vermelhinho lá, que é a navegadora do 00. Felt. Isso. Também é bastante verde. Ela tá ali porque gosta do Dylan Dylan, né? Também E depois gosta do Setsu, né? Depois gosta de outra pessoa e por aí vai. E ela tá ali porque a pessoa não tem nada pra fazer, sei lá, vamos mudar o mundo aí, porque o pessoal tá me chamou, não tô fazendo nada. Tem muitos personagens femininos que seguem esse rumo. Realmente, eu acho que realmente é uma fórmula que eles tinham que trabalhar melhor, né? A fórmula dos personagens femininos em Gundam realmente me incomoda. Quando eles trazem um personagem feminino que não é isso, eu gosto bastante. Posso citar aí essa princesinha Kudelia lá, que realmente ela quer mudar tudo, não aceita o que tá acontecendo, quer mudar o status quo das coisas. A Sumeragi também, na verdade, ela também não aceita, ela quer mostrar o lado dela, ela quer que todo mundo acabe bem. Ela é muito azul, inclusive. Inclusive tem um comentário do Tomino, né? O Tomino dizendo que uma mulher com peitos grandes não pode ser capitã de uma nave, né? 78, gente, 78. 78. O Tomino tem quase 80 anos, gente. Perdoa o velhinho. E a Sumeragi, ela mostra exatamente o contrário, né? Que ela realmente tem
as estratégias dela, ela faz acontecer mesmo. Então, Tomino, você está errado. Outros verdes que eu posso citar, do Beat Fighters, a China, por exemplo, é bastante verde. A mãe a Hirikin Koyori, do Beat Fighters, também é bastante verde. Tem muitos personagens que são, até o próprio Seiyori, que é o protagonista, também é bastante verde. Quem fez ele querer mudar foi o Reiji, que é o outro protagonista, o de cabelo vermelho. Que se dependesse dele, ele só tava montando os Gunpla mesmo e a vida dele era essa. Apesar dele querer melhorar, apesar dele ir, ele aceitou o lugar dele no mundo, aceitou que ele não era pra isso. No Beat Fighters Try também tem o irmão da Tina lá, que eu esqueci o nome dele, também é bastante verde. Também que não ia fazer nada, a não ser que Caralho, agora eu esqueci o nome de todo mundo do Gundam Beat Fighters Try, mas se você gosta de Gundam Beat Fighters Try, você sabe o que eu tô falando, o protagonista. Vamos terminar aqui a parte das cores e já partindo para uma última pergunta aqui sobre qual você acharia a cor ou as cores, né? Que como a gente já comentou, um personagem bem escrito, bem trabalhado, e não é de uma cor só, sempre vai ter duas cores ali. Então, qual você acharia a cor ou as cores perfeitas para um protagonista de Gundam? E quais seriam as cores perfeitas para um vilão de Gundam, na tua opinião? Cara, é difícil dizer isso, porque existem desconstruções, que é o que o próprio Wesley adora, né, nosso querido editor aí, que trata justamente o lado oposto. O que eu diria que a cor normal de um herói, de um protagonista de Gundam, trazido até hoje pela série, é branco e azul. É o comum de se ter. É o cara que se preocupa pela comunidade, ele quer o melhor pra todo mundo, ele não tá de lado nenhum, e ele tenta ser o outsider, ele quer tentar resolver ambos os lados. Enquanto a melhor cor de vilão que eu acho, geralmente eu gosto muito de azul e preto, que é o cara que ele quer o melhor pra comunidade também, mas ele também quer o que é melhor pra ele. Então ele vai sacrificar o que for necessário pra melhorar a comunidade também. Então, tipo, ele quer melhorar o mundo, mas quer melhorar o mundo pra ele também. Não se importa que isso vá trazer consequências. Ele quer melhorar, mas ele quer melhorar principalmente pra ele. Então, normalmente esse tipo de vilão, ele não necessariamente é totalmente mal. Ele tem o lado dele, e apesar do lado dele, apesar de ter o lado dele, apesar de saber que ele está errado, ele não se importa. Quer realizar o objetivo dele. Um bom exemplo disso eu acho que o Griffith. O Griffith, ele sabe que o que ele fez foi errado, foi maldade, foi crueldade, mas ele não tá nem aí, cara. Tá nem aí, essa vida dele, ele fez o que ele tinha que fazer. McGillis também é um exemplo de azul verde, preto azul. Ele não, tipo assim, ele sofreu, ele quer mudar as coisas, mas é pra ele. É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim do nosso podcast aqui. O que você achou? A nossa pauta aqui, eu sendo bem sincero com vocês, teria bem mais coisa do que isso. Então, se vocês gostaram do nosso papo aqui de RPG, de Magic, filosofia das cores, quer ver uma parte 2? Só deixar nos comentários aí, certo? Todas as opiniões que a gente fez aqui está 100% correta. Você não tem direito de comentar reclamando de onde a gente colocou cada coisa. Tô brincando. Você pode xingar a gente à vontade. Inclusive, eu meio que já... Enquanto eu exemplificava, eu percebi que eu errei algumas coisinhas. Então, por favor, comenta. Cara, não concordo, não. Que isso? Onde é que você coloca a Muro aí em branco, velho? A Muro é totalmente vermelho, porque o Muro fez xxx. Cara, comenta esse tipo de coisa. É a melhor coisa que dá. Filosofia das cores é pra ser discutida. Tanto alinhamento quanto filosofia. A melhor coisa é você pensar. Nós estamos aqui para trazer você pensar. Então, por favor, comenta e ajuda o meu nosso amigo. E fala que você quer ouvir mais coisas. Se você gostou do que eu digo, por favor. Exatamente. Agora, Lauro, vamos partir aqui para nossas perguntas secretas. Eu vou fazer 5 perguntas para você. Você vai ter que me responder sem pensar 2 vezes, sem pensar muito, hein? Tá preparado? Lá vem. Amuro ou Mikazuki? Putz, como protagonista ou como personagem? No geral. O personagem que eu mais gosto de Gundam provavelmente vai ser o Mikazuki, mas o Amuro me apetece mais em questão de de pessoa. Eu acho que eu não gostaria de ser um amigo do Mikazuki, mas eu adoraria ser um amigo do Amuro. Mas qual que vai ser? Não pode ficar em cima da mesa, não. Até um é outro. Tá, então vai ser Mikazuki. Eu gosto mais dele em questão do anime. Cor favorita e uma mesa de RPG? Cara,
Eu sou rapaz, infelizmente eu sou rapaz verde. Eu jogo com qualquer outra cor faltando, mas verde não dá. Eu sou o timezão que vai fazer 5 manas, Gigantossauro, o grande vilão de Nova Iguaçu. Então, o que eu vou trazer é geralmente verde, até porque pra uma mesa de RPG eu gosto bastante das batalhas, e verde geralmente significa criaturas grandonas e fortes. Então, verde. Qual a melhor princesa? Cudélia ou a Helena Peacecraft Gundwing? A Cudélia, ela é muito ingênua pra mim. Ela quer mudar o mundo, mas ela não sabe o que fazer. A Peacecraft, ela começa sim, mas ela ruma a aprender o que ela tá fazendo e não tem medo de sujar as mãos porque ela tá fazendo. Então, como princesa, como uma regente, eu gosto mais da Peacecraft. Então, Peacecraft. Montar Gamplas ou jogar os jogos da franquia? Cara, faz tempo que eu não tenho um jogo da franquia que eu gosto tanto. O SD eu gostei, só que os Gundam Versus, o último tava uma tristeza. O Gundam Breaker nem que se fala. Então, até o momento, montar Gunpla, mas eu quero que a empresa me mostre que eu estou errado e manda um Gundam bom pra gente. Ô, tá todo mundo esperando, hein? Melhor anime de Gundam. Putz, essa dói. Pra mim, vai ser Iron Blooded Orphans. Eu gosto da desconstrução dele. E é isso. Eu não vou nem me alongar. Não, vai ser. Eu ia falar Build Fighters, mas ia causar tanta Não, treta. eu acho que ia ser pior. E é isso aí, pessoal. Hoje eu conversei com ele, Lauro, um grande mestre aqui do clã das guildas. Muito obrigado mais uma vez, Lauro, por ter aceitado o convite de ter participado aqui do nosso podcast Bate-Papo com Exia. O seu local aqui para comentar sobre o seu projeto tá aberto, pode mandar bala aí, cara. Gente, nós fazemos lives todas as segundas, quartas, sextas e aos domingos. Toda segunda é a nossa live clássica de RPG, no qual nós estamos fazendo no momento Tumba da Aniquilação. Se você gosta de RPG, por favor, dá uma passada lá todo dia, né, toda segunda, quarta e sexta, às 8 da noite. Então, se você gosta, por favor, nos dê uma olhada. Nosso Twitch é twitch/asguildas, o nosso Twitter /aguilda, na verdade, a gente não conseguiu as guildas, mas tem lá, é só procurar twitter.com/aguilda. Temos o nosso grupo do Discord, que são todos mais que bem-vindos. Lá a gente fala bastante besteira, joga jogos online. Se você quer ter mais interação conosco, por favor, entre por lá. Ambos estão tanto no nosso Twitter quanto no nosso Twitch. Você acha as informações do nosso grupo, o convite pra entrar lá. Por favor, entra lá, ninguém lá morde, não sei se você peça. E acho que é isso, cara. Quem quiser conversar, dialogar sobre por que eu estou errado, por que na verdade o Mikazuki é vermelho e não é verde, manda nos comentários, entra lá no nosso grupo, conversa comigo. Cara, eu adoro discutir esse tipo de coisa filosófica justamente porque não tem certo e errado, geralmente. Você pode discutir o que você acha que cada um é. Não tem medo de estar errado. Eu adoraria discutir mais coisas. A ideia, inclusive, inicialmente era discutir sobre alinhamento, não sobre cores. Mas a gente não conseguiu a tempo. Acabou ficando bastante longo porque tem muita coisa pra falar. É assim que é bom. Se vocês querem uma parte 2 aí falando sobre alinhamento, manda o X aí chamar a gente de novo. Mesmo que a gente tenha enrolado quase um mês aí pra conseguir essa gravação. Nada, mas aqui é assim mesmo. O povo é ocupado. Mas vamos lá, pessoal. Quiser uma parte 2 aí, nós tem conteúdo pra uma parte 2, então só deixar nos comentários aí, viu? Aqui a gente consegue conversar sobre isso até parte 5, cara. Relaxa. Aí. Tem papo pra dar e vender. E para mais informações, acesse o nosso site planetaganda.com. Nos sigam no Facebook, Planeta Ganda, no Twitter, @Planeta Ganda. Até mais um episódio de Bate-Papo com Exia, pessoal. Até mais. Tchau, gente.